Estamos indo para a quarta resolução, então o dia está sendo produtivo, né? E sempre naquele processo, tá? A gente vai trabalhar com calma essas resoluções aí. A resolução 300, ela vem tratar do quê? A gente vai perceber que há duas situações em que o condutor pode estar inserido, tá? Uma, que são as infrações de trânsito. Que também serão crimes de trânsito. Precisa anotar não, tá? Eu vou botar no caderno de vocês, só para a gente ilustrar aqui nesse momento. Pode vir a expressão delito, tá? Pode vir delitos de trânsito, né? Que seria o sinônimo de crime, tá? Então, essa resolução ela traz as questões envolvendo delitos de trânsito. E uma segunda situação, infrações graves. Então, olha só, a legislação, ela fala que tanto quando houver infrações de trânsito de caráter grave, ou delitos de trânsito, são os crimes de trânsito, aqueles que estão esculpidos lá, por exemplo, no 312 CTB, homicídio culposo na direção de veículo automotor. O cara sai de casa, atropela uma pessoa por imprudência, imperícia ou negligência. Ele não tem o dolo, ele não tem a intenção premeditada e nem assume o risco. Ok? Ele sai aleatoriamente, atropela a pessoa, mata. Homicídio culposo na direção do veículo automotor. Tudo bem? Ou lesão corporal culposa, lá do 303 do CTB. Isso são delitos de trânsito, tá? São crimes de trânsito. E também vai tratar aqui nessa resolução aquelas situações que são só infrações de trânsito. Não são crimes de trânsito, mas são infrações bem graves do trânsito. Tranquilo? Nós vamos tratar isso aqui nessa resolução. Aí essa resolução fala que os condutores que estiverem envolvidos ou em crime de trânsito, delito de trânsito ou infração grave, vai aparecer para eles a necessidade de fazer uma nova avaliação de alguns exames, novas avaliações de alguns exames. Nos casos de crime de trânsito, haverá um dever jurídico, haverá uma obrigatoriedade. Então, o cara cometeu crime de trânsito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Ele deverá, e o texto traz isso, deverá passar por uma bateria de novos exames, ok? Agora, se ele estiver envolvido em uma infração grave, ele poderá, não é mais um dever jurídico, uma faculdade jurídica, passar por uma série de baterias de exame a critério do órgão executivo de trânsito do Estado do Detran. Perceberam a diferença? E essa é a primeira coisa que pode perguntar na prova, tá? A diferença, se for crime de trânsito, o condutor deverá passar pelos exames. E a segunda, se for uma infração grave de trânsito, ele poderá passar por uma nova bateria de exames que a gente vai ver aqui. Tudo bem? A gente vai ver também à frente que de um para outro, quando o cara comete crime de trânsito ou infrações graves no trânsito, vai ter um exame aqui que vai ser a mais do que aqui. São quase os mesmos exames, mas aqui vai ter um exame a mais. Tudo bem? Mas por enquanto... Na infração. Tá? Mas por enquanto a gente vai tratar devagarzinho esse tema aí para a gente entender bem. Legal? Vamos colocar a primeira observação no nosso caderno. Coloquem assim: esta resolução vai trazer
o procedimento administrativo para a realização de novos exames para que o condutor infrator possa voltar a dirigir. Ponto. É importante estabelecer uma diferença. Dois pontos. Quando? Dois pontos, aí na sequência, quando? 40 minutos, quando o condutor cometer um delito de trânsito haverá um dever jurídico aí abre um parênteses, coloca assim, obrigação fecha em parênteses, de fazer os novos exames. Vírgula. Ao passo que quando o infrator estiver envolvido em acidente grave, sublinha acidente grave, vírgula, a realização de novos exames será uma faculdade jurídica aí abro um parênteses, facultativo. Perdão. Novo exame será uma faculdade jurídica aí abro um parênteses, facultativo, fecha parênteses. Então essa é a primeira diferença que a gente tem que saber, tá? Lembrando, né, o acidente grave ele não é um crime de trânsito, né? O crime de trânsito vai estar lá nos artigos 302 a 311 do CPB.
Tá? Esses são os crimes de trânsito. Homicídio culposo na direção de veículo automotor, 302. 303, praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Violar a suspensão do direito de dirigir, gerando perigo de dano. Omissão de socorro. Todos esses crimes estão previstos no CTB na sua parte final, a partir do artigo 302, tá? Então, quando o cara estiver envolvido num crime, num delito de trânsito, ele poderá ou ele deverá passar por todos os exames? Deverá. E quando ele se envolver num acidente grave, acidente não é crime, né? Qualquer um de nós, quando envolver num acidente, não vamos ser necessariamente criminosos. Ele poderá fazer os novos exames. A critério de quem, gente, se poderá? A critério do órgão executivo de trânsito do Estado. Não é da autoridade de trânsito, não? A autoridade do órgão executivo de trânsito do Estado. Tá? Vamos colocar essa observação no nosso caderno. Coloque assim. O procedimento administrativo será adotado pela autoridade do órgão do registro, sublinho do registro. Olha só, para a gente continuar entendendo bem essa resolução, tá? Vocês já ouviram falar, quando estão estudando lá o CTB, né, Lei 9.503 de 97, vocês perceberam que uma das penalidades é suspensão do direito de dirigir? Já viram isso? Né? Até o Rodrigo vai fazer depois a distinção com vocês de penalidades e medidas administrativas, né? Mas uma das penalidades é a suspensão do direito de dirigir. Essa suspensão, ela é dada por quem? Pelo órgão executivo de trânsito, né? Do registro. Não é pelo juiz, ok? Então essa suspensão, ela é criminal ou ela é administrativa? Administrativa. Beleza. Então aqui é o órgão de trânsito, né? Me aplica o órgão de trânsito, tudo bem? Vai estar em cada infração de trânsito. Em regra, ela vai estar lá. No final da infração cometida, vai estar penalidade, suspensão do direito de dirigir. Mas também tem a suspensão criminal. Essa aqui, gente, ela tem caráter judicial. Quem estabelece ela é o juiz. Em casos de quê? Em casos de crimes de trânsito. Ela pode ir de 2 meses a 5 anos. 2 meses a 5 anos. Tudo bem? Então o que acontece, gente? Essa suspensão é criminal, é o juiz que determina. Legal? E aí a gente traz isso aqui para aqueles casos que a gente está tratando aqui, onde deverá passar por novos exames, tá? Mas aí o juiz determina essa suspensão. Essa suspensão, ela tem um prazo, né? O juiz determina o prazo, lógico que naquele prazo o cara não pode conduzir veículo, né? E aí ele não conduz veículo, mas depois, quando ele estiver apto novamente a conduzir o veículo, o que ele faz? Passa pelos exames determinados. Ok? Então vamos colocar uma observação no nosso caderninho. No caso da lei seca, se torna criminal, o cara for pego embriagado? Então, aí vai depender do índice que tiver. Porque ele pode cometer um crime ali. Na lei seca ele pode cometer ou a infração administrativa ou o crime de trânsito, né? Ele entra como matar alguém, um homicídio culposo, né? Então, aí é outra situação, né? Tem o caso da embriaguez ao volante, né? Sim. É um dos crimes. Tem um homicídio culposo na direção do veículo automotor, quando não tem o dolo. Né? Eu saio daqui, né? Estou dirigindo aqui por imprudência, imperícia ou negligência, atropelo alguém e mato essa pessoa. Homicídio culposo na direção do veículo automotor.
não vai ser aplicado o Código Penal, e sim o Código de Trânsito Brasileiro. Situação diferente quando eu saio daqui com um veículo e visualizo uma pessoa que foi meu inimigo, que está me devendo dinheiro, atropela e mata a pessoa. Aí eu tinha dolo, eu tinha intenção. Não vou ser julgado pelo CTB, vou ser julgado pelo Código Penal. Tá? O senhor viu o presidente da Associação dos Ciclistas, que a moça embriagada matou ontem de manhã também em São Pedro Aldeia? Não. Ela foi à delegacia e falou que ia fazer análise da brigadeira dela e ela matou o rapaz. Então, aí tem, né, de manhã. tem algumas coisas que vão piorar a situação do réu, né? O fato de estar embriagado na condição de veículo automotor. A gente vai ver aqui que para constatar esses índices de embriaguez, há vários elementos utilizados, né? A gente tem o etilômetro, tem o uso da alcoolemia, que é o sangue o álcool no sangue, a concentração de álcool no sangue, mas também a legislação fala em todos os meios admitidos em direito. Então a prova testemunhal é válida? Sim. O relato de outras pessoas é válido? Gravação é válido? Sim. Então, Mas está autorizado no determinado imediato do dolo, no caso? Não necessariamente. Boa pergunta do Francisco. Olha só, os tribunais superiores entendem o seguinte: o fato do cara estar somente alcoolizado, porque vou até entrar um pouquinho aqui, o Rodrigo vai me permitir depois, mas ele vai falar com mais calma para vocês, né? Lá no Código Penal, a gente tem crimes culposos, né? Culposos e crimes dolosos. Crime culposo é aquele que é praticado por imperícia, imprudência ou negligência. O cara não tem a intenção de praticar o crime e não assume o risco de, com a conduta dele, praticar o crime. Ok? Então são crimes culposos. Nesse exemplo que eu dei, saio daqui, me distrai um pouco, atropela a pessoa, cometo o crime. Tá? Crimes dolosos, eles podem ser praticados com dolo direto ou dolo eventual. Tem várias formas de dolo, tá? Tem o dolo indireto, alguém falou, mas basicamente são isso. Aqui a gente tem a teoria da vontade, do direito penal, teoria da vontade. Depois eu vou cobrar o Rodrigo a aula de direito penal que eu estou adiantando. E a teoria do consentimento. Precisa copiar não, tá? Então olha só, o crime doloso você pratica, o doloso em tese é com intenção, né? Dolo direto, eu saio daqui, vejo o cara que está me devendo dinheiro, vou atropelar ele, atropelo o mato. Dolo direto, teoria da vontade, eu tinha vontade. Mas nem sempre você pratica o crime doloso a título de dolo direto, você também pratica a título de dolo eventual. O que é o dolo eventual? Quando você, com a tua conduta irresponsável, assume o risco que era previsível e você previu de constituir o resultado. Só que para caracterizar o dolo direto, Francisco, para te responder, não caracteriza o dolo eventual, desculpa, o simples fato de estar embriagado. Os tribunais superiores têm entendido o seguinte: para caracterizar o dolo na modalidade de dolo eventual, que é a teoria do consentimento, você consente que com a tua ação produz um resultado. Assume o risco, é isso? Assume o risco do resultado. Mas para configurar isso em trânsito, não basta a embriaguez. Tem que ter outros fatores. Por exemplo, eu saio daqui embriagado, em velocidade incompatível, fazendo manobras bruscas, num local que eu sei que tem um imenso número de população. Não tem mais de um fator aí? Olha, eu saí embriagado, estava com velocidade acentuada, vi que tinha muita gente, não minimizei a velocidade. Então tem muitos fatores. Quando esses fatores estiverem reunidos, aí sim eu consigo caracterizar o dolo eventual para fins de jogar o meu atropelamento que causou um homicídio para o dolo eventual, tirando do CTB e jogando para o Código Penal. Perceberam a diferença? Só a embriaguez não consolida. Tá legal? Esse é o entendimento atual. Pode ser que daqui a alguns meses a Corte Suprema lá modifique o entendimento, mas é o entendimento majoritário que a gente tem hoje. Professor, só uma dúvida. Ali na suspensão criminal, você botou 2 meses e 5 anos. Ah, 5 anos. O artigo 293, claro, fala alguma coisa sobre resultado julgado, alguma coisa assim. Isso. Referente a isso.
Isso, e transitado em julgado. Porque o que acontece? Essa penalidade aqui tem que ter o trânsito em julgado da sentença. Eu vou falar disso aqui, ó, mas foi boa. E aí é um outro termo que a gente precisa entrar, e obrigado, tá, Rafael? Um outro termo que a gente precisa entrar, que a gente vai tratar um pouquinho aqui de crime, então eu vou ter que entrar nisso. Olha só, o cara cometeu um crime, como é que funciona isso no processo penal? Normalmente, se for um crime de ação penal pública, um crime que interessa a coletividade, Ministério Público é o titular da ação penal pública. O Ministério Público oferece uma peça chamada denúncia, tá? Rodrigo já falou disso com vocês? Mas vai falar, tá? Oferece a denúncia. O juiz recebe ou não. O juiz verifica, não, realmente tem elementos aqui que façam concluir que foi fulano que cometeu esse crime e que o crime está robusto, foi cometido. Então o juiz recebe a denúncia. A partir daí começa a ação penal, começa o processo criminal, tá? Segunda situação, ele não recebe, e aí ele não recebe, beleza, aí vai para um outro caminho que o Código de Processo Penal vai precisar. Mas ele recebeu e virou um processo, tá? Esse processo vai passar por toda a fase instrutória, vai chegar na frente, vai ser sentenciado, tá? Vai ter uma sentença. Quando acaba a sentença, a parte que se entender prejudicada pode entrar com recurso? Sim ou não? O que vocês acham? Sim. Pode, né? Eu fui condenado, mas eu ainda me acho injustiçado, eu entro com recurso. Aí vai chegar um momento que eu perdendo ou ganhando não vão caber mais recursos, senão o processo vai ficar indefinitivamente, não é isso? Isso se chama trânsito em julgado. Então, quando a gente fala assim, o processo transitou em julgado, o que significa isso? Não há mais recurso. Não cabe mais recurso. Já está no momento que é irrecorrível. Esgotaram todos os meios de recurso. Tudo bem? Tranquilo? Então, toda vez que a gente falar aqui, transitado em julgado, é isso, o processo não cabe mais recurso. Legal? Então, voltar aqui, só foi entrei nisso para responder, entrei no crime para responder a boa pergunta do Francisco, tá? Vamos continuar com o nosso trabalho aqui. Vou botar um esquema aqui no quadro, mais um que vai facilitar a gente aqui. O direito, gente, ele acaba que é muito interligado, né? Ele é dividido em ramos para fins de ficar prático o estudo. Mas às vezes tu entra no administrativo, tem que entrar no constitucional, tem que entrar no penal. Por isso que é bom a gente ter uma noçãozinha de um pouquinho de cada. Um pouquinho de cada. Senão dá ruim. Né? Aí, gente, só a título de curiosidade, né? O cara responde a um homicídio culposo, né? Ou pelo Código Penal ou pela legislação de trânsito, quem julga é o juiz singular, é um juiz, né? Se o cara responde por um homicídio doloso, quem julga não é mais o juiz. Quem é, gente? Júri. Tribunal do Júri, boa, Júri. Tribunal do Júri, chamado tecnicamente de conselho de sentença, tá? Então vão ter 7 jurados lá para fazerem o julgamento, né, e chegar ali a um veredito, tá? Está previsto na Constituição e no Código de Processo Penal. Então, crime doloso contra a vida, quem julga? O júri. Fábio, é só homicídio doloso? Não, homicídio doloso, o que mais? Aborto, quem mais? Feminicídio. O feminicídio é um homicídio doloso, é uma qualificadora do homicídio, mas está valendo. O que mais? Infanticídio, já ouviu falar? A mulher que mata o filho logo após o estado puerperal? Infanticídio. E tem mais um. Essa é a pergunta da prova. Se o latrocínio é julgado pelo tribunal do júri ou pelo juiz singular. Olha só. Daqui a pouco eu estou entrando no penal aqui, mas não posso deixar, mas vai ser útil para vocês em algum momento. Olha só. A pessoa está com o negócio aqui na mão. Eu chego lá com a minha arma de fogo e falo o seguinte: me dá esse negócio aí, me dá o relógio. Não dou. Matei a pessoa. Eu queria a vida ou eu queria o patrimônio? Patrimônio. Então esse é um crime doloso contra a vida ou um crime contra o patrimônio? Contra o patrimônio. Vai ser julgado pelo tribunal do júri? Não. Não.
Latrocínio é crime contra o patrimônio, é o roubo qualificado pela morte. Situação diferente de eu chegar ao seguinte: pô, você tá aí, tá me devendo dinheiro, né? Pum, 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 matei o cara. Eu queria a vida ou queria o patrimônio? Queria a vida. Então, crime doloso contra a vida, como por exemplo homicídio doloso, é julgado pelo tribunal do júri. O crime de latrocínio, que é um crime contra o patrimônio, é o roubo qualificado pela morte, é julgado pelo juiz singular. E essa é a questão que está em prova. O cara traz o exemplo: fulano, com o ânimo, com o objetivo de subtrair o relógio, ele já matou a questão. Se tinha um ânimo, objetivo de subtrair o relógio, ele queria o quê? A vida ou o patrimônio? Patrimônio. Atirou contra ciclano, levando à morte. Nesse caso, será julgado pelo tribunal do júri, certo ou errado? Errado. Vai ser pelo juízo singular. Tá? O tribunal do júri é quando for realmente crime doloso contra a vida. O dolo, o objetivo era tirar a vida. Não era pegar o patrimônio e ele deu ruim e matou. Não. Era tirar a vida. Tá? E o feminicídio, que é um homicídio qualificado, né, contra a mulher, então ele entraria, o feminicídio também entraria como homicídio doloso. Todos contra a vida Também. tem isso, júri? Todos os dolosos contra a vida. Se for culposo, não. Então, por exemplo, né, homicídio culposo. Né? Eu saio daqui, vou atacar uma pedra para a pessoa lá do outro lado, na obra, bate na cabeça, matei a pessoa. Não tinha o dolo, não é tribunal do júri. É culpa, título de culpa, né? A não ser que configure um dolo eventual, e aí vai pelo juiz singular. Tá? Você está dando seu exemplo, eu estou lembrando de Crespo falando que eu não porque dá azar, mero e vitício. Não, eu falo isso. Eu não gosto de usar as pessoas no exemplo ruim, exemplo bom eu uso, né? Mas aqui é bom, né? Realmente. Ele falou, eu não, mero e vitício. Que nem um dia você estava andando num lugar aí já viram aquelas pessoas vestidas de cigano? Aí veio a mulher de cigano assim e falou assim: pô, eu posso tirar a tua sorte? Não tira não, pô. Não tira a minha sorte, não. Professor, Pode também, ler. não tem um homicídio também com requinte de crueldade? Não entra também mais no... Aí é um homicídio qualificado que não deixa de ser doloso, né? Uma das qualificadoras é o meio cruel. Para você utilizar o meio cruel. Asfixia e outros meios cruéis. Tá? Mas é bom estudar essa matéria. Gente, ficou aqui um pouquinho embaixo, pessoal, no final, pode me perguntar aqui, tá, gente? Esses são os exames. São os exames. Eu vou trazer uma diferenciação aqui já. Para a gente macetear mesmo.
Por favor, que aqui traz uma questãozinha pra gente, tá? Francisco, vamos chegar aí. Vou falar aqui simultaneamente, para quem tiver dificuldade de estar enxergando, tá? Caneta miúda. Ó, que condutor condenado por delito de trânsito, crime de trânsito, né? São os seguintes exames: aptidão física e mental, avaliação psicológica, escrito sobre legislação de trânsito, direção veicular em via pública para a sua categoria que estiver habilitada. Já o condutor envolvido em acidente grave, ele vai passar por esses exames de aptidão física e mental, ele poderá passar avaliação psicológica, escrito sobre legislação de trânsito, direção veicular em via pública para a sua categoria, em que estiver habilitado,
de noções de primeiros socorros, né? Nesse quadro aqui, eu chamo 3 ou 4 questões de prova, tá, gente? E assim que a gente consegue imaginar o que o examinador pode perguntar. A primeira eu já falei aqui. Condutor condenado por crime de trânsito, ele deverá passar ou ele poderá passar por esse exame? Deverá. Obrigatório. Pode vir qualquer expressão dessas, tá? Obrigatório. Dever jurídico. E o condutor envolvido em acidente grave, deverá ou poderá? Poderá. Aqui é uma faculdade jurídica que vai ficar a cargo do órgão do registro. Alguém aí conhece alguém, gente, que tinha passado por essa situação aí, tem que fazer novamente? Se for alguém daquele, não precisa falar eu não, fala assim, fala que é um amigo. Né? Ó, e aí o cara que é condenado por delito de trânsito, reparem só, questão de prova. A armadilha é terrível do examinador. Quantos exames nós temos aqui? 4. Quantos exames nós temos lá? 5. Viram a questão aí? O que o examinador vai fazer aqui com a gente? Inverter. Ou ele vai inverter, ou ele vai perguntar o que está sobrando lá que não está aqui, né? Ele pode chegar para a gente e falar assim: ao condutor condenado por delito de trânsito serão impostos os seguintes exames: aptidão física e mental, avaliação psicológica, escrito sobre direção de trânsito, direção veicular em via pública e noções de primeiro socorro. Certo ou errado? Errado, né? Noções de primeiro socorro só está daquele lado. Por isso que eu coloquei um do lado do outro. Eu vou colocar um asterisco aqui, tá? Para vocês entenderem que noções de primeiro socorro só para quem se envolve em acidente grave. Legal? Viram a segunda diferença ali? A segunda questão? Tem mais uma questão aí. Ele pode trazer o seguinte: tanto ao condutor condenado por delito de trânsito, quanto ao condutor envolvido em acidente grave, haverá a possibilidade de fazer exame de direção veicular em via pública ou privada, certo ou errado? Errado, é só via pública, ok? Em via pública. Então a gente já viu indicado algumas questões que podem cair na nossa prova. Tá legal? Esse quadro aí já ajuda a gente a matar. Eu botei aqui, ó, em vermelho, que é para a gente ficar atento. E aí a gente vai balizar o nosso estudo assim. Sempre que for ler alguma coisa, vocês vão ganhando essa expertise com o tempo, fazendo questões, lendo a matéria, você vai pensar assim: por que o cara pode perguntar daqui? E aí vocês com o tempo vão ter essa expertise, vão ter esse know-how, vão conseguir identificar o que pode cair e o que pode não cair. O que é importante cair e o que não é importante cair. Tá? Vamos continuar aqui, tá? Aí ele traz no artigo 3º essas situações todas. Aí fala o seguinte, ó, aí o trânsito em julgado, Rafaela, fala assim, ó: o disposto no artigo 3º, que esses exames aqui, só poderá ser aplicado após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Ou seja, já não cabe mais recurso, Beneto. Não cabe mais, Rafael, não cabe mais recurso, tá? E se vier assim na prova, haverá a obrigatoriedade do condutor condenado por delito de trânsito passar pelos seguintes exames após a sentença condenatória. Errado. É após o trânsito em julgado. A sentença é a primeira, entre aspas, decisão importante. Depois a gente vai ter os recursos, né? E aí vai ter, por fim, o trânsito em julgado, quando não couber mais recursos, tá? Vamos botar essa observação no nosso caderno. Coloquem assim, por favor. Conforme o artigo 4º a necessidade dos exames
para o condutor condenado por delito de trânsito só pode ocorrer após, agora sublinhe, tá, o que eu vou falar, o trânsito em julgado, da sentença condenatória. Trânsito em julgado da sentença condenatória. Vírgula. Da sentença. Condenatória. Sublinhe isso, né? Aí coloca assim, vírgula. Não é a partir da sentença. Eu estou frisando bem aí, tá? O examinador pode pegar. Vírgula. Ou seja, não é a partir da sentença. Tudo bem? Essa resolução ela é riquíssima, gente, em questões. Assim, ela tem várias coisas aqui interessantes, tá? Bom, então nós já vimos aí, né, a obrigatoriedade do condutor condenado por delito de trânsito, os exames que ele deve passar, né? E também verificamos agora que só após o trânsito em julgado da sentença. E aí, como é que funciona isso? O juiz não é ele que vai informar o condutor, não é? O que acontece? O juiz ele vai informar ao órgão executivo de trânsito. O órgão executivo de trânsito pega aquela informação e notifica o condutor para entregar sua habilitação em 48 horas. 48 horas. Ok? E aí, cuidado com esse prazo que o examinador pode abordar na prova. Então, vamos colocar no nosso caderno. Depois da condenação definitiva, vírgula, o juiz dará ciência à autoridade de trânsito e esta notificará o condutor para entregar a habilitação. Perdão, e esta notificará O condutor para entregar a habilitação no prazo mínimo, sublinhe mínimo, no prazo mínimo de 48 horas, sublinhe 48 horas, a partir, 48 horas, a partir do recebimento da notificação. Da notificação. Recebimento da notificação, a partir do recebimento da No prazo notificação. mínimo de 48 horas, 48 horas. a partir do recebimento da notificação. A partir Prazo do máximo? Isso que é perguntar. Tem Oi? prazo Prazo máximo? máximo.
Mínimo. Não, você perguntou se tem prazo máximo? Não, aí o direito administrativo opera com o princípio da razoabilidade, né? Não pode acontecer um prazo coisa, mas a legislação só fala em prazo mínimo. Por quê? Para dar tempo do cara entregar, né? Imagine, sou notificado agora, pô, tem que entregar amanhã. E se amanhã eu tiver uma situação qualquer urgente para resolver, né? Então, prazo mínimo de 48 horas a partir do recebimento da notificação. Tá legal? Cuidado com esse prazo, que normalmente é abordado em A algum... partir Oi? Do recebimento da notificação. Do recebimento da notificação. Professor, trânsito em julgado quando não cabe no recurso. Isso. Porque tudo que você está falando nessa resolução, tem seu e-mail lá em 193, 194, trata sobre o prazo de 48 horas, trata também sobre velocidade de julgado. Então, basicamente, está seguindo a linha do CTB essa resolução? Basicamente sim. Basicamente porque sim. o mesmo prazo, é o mesmo, a mesma suspensão de 2 a 5 anos, Isso. fala a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Então. Mas aí eu só uso o termo que você falou na prova. Se for a resolução, usa assim. Se for, tá, O que acontece? Confunde. Não, Agora você está falando mas assim, aí. nesse caso aqui, o que vai acontecer? Vai ter menos confusão, porque lembra que eu falei assim no início, lá no primeiro encontro de direito administrativo, eu falei assim, gente, olha só, quando a gente foi falar dos poderes, né? Eu falei, poder disciplinar, poder de polícia, poder hierárquico, poder regulamentar, lembra disso? Poder normativo? Que eu falei até o seguinte, eu falei assim, gente, por vezes a lei, ela não traz com clareza as situações, né, que precisam ser explicadas para a aplicação da lei. Aí eu acho que até dei o exemplo assim da buzina. Falei assim, buzina, a atuação buzina é leve, né? Mas como é que eu vou aferir se a buzina tá? Aí vai vir uma resolução do CONTRAN falando como você vai medir os decibéis da buzina, tem até o decibelímetro que vem numa resolução. A resolução, ela tem por objetivo complementar e explicar a lei para a sua possibilidade de aplicação. Ela não pode contrariar a lei, que no caso é o CTB. O CTB é a lei 9.503 de 97, ela não pode contrariar. Mas, se vir juntinho, pode. O que acontece na prática, e esse é um exemplo disso, é que a resolução, ela esmiuça aquilo que o Código de Trânsito não esmiuçou. Então, ela vai trazer muito mais detalhamento, né? Contrariar não pode, mas explicar, pormenorizar, trazer mais informações para perfeita implementação do Código de Trânsito, está valendo, tá? Mas está certinho, sinal que você está bem, está enxergando bem as duas temáticas. Tá legal, gente? Então é isso aí mesmo. Aí, eu falei sobre o prazo de 48 horas, não é? Aí vem falando assim, e se o condutor for flagrado conduzindo o veículo sem o prazo da entrega? E se ele não tiver entregue? Né? Imagina a situação, tem um prazo de 48 horas, o cara entregar, o cara não entregou e está conduzindo o veículo, ele está regular ou irregular? Irregular. Então vai ter o recolhimento do veículo, tá? Vamos colocar aí a nossa observação. E a partir daí pode ser um primeiro passo para a cassação. Isso, perfeito, Francisco. Pode ser um passo com uma penalidade mais restritiva, tá? Fala assim pra gente a resolução, vocês vão colocar assim no caderno. Após o término do prazo da entrega da habilitação, vírgula, caso o condutor seja flagrado conduzindo veículo vírgula, este será recolhido, o veículo, tá? Este será recolhido
encaminhado este será recolhido e encaminhado ao órgão de trânsito do registro da habilitação. Da habilitação. órgão de trânsito, Do registro da habilitação. E o artigo 6º, que vem na sequência, fala para a gente assim, ó, o documento de habilitação ficará apreendido e após o cumprimento da decisão judicial. De quanto tempo é a decisão judicial? 2 meses a 5 anos, né? Então, o juiz vai falar 6 meses, 1 ano. E após o cumprimento da decisão judicial e da submissão, obrigatória ou não? Obrigatório. Obrigatória a novos exames, com a devida aprovação, tem que ser aprovado, né? Aprovação dos mesmos, será emitido um novo documento de habilitação. Um novo documento. Mas olha só, mantendo-se o mesmo registro. Então vai vir um documento novo, mas com o mesmo registro. Então, se na prova, eu até marquei isso aqui em amarelo, que eu achei interessante. Se na prova falar que vai mudar o registro, não vai mudar o registro. É um novo documento? É um novo documento, mas vai manter o mesmo número de registro. Tudo bem? se mudou há pouco tempo, Oi? se mudou há pouco tempo. Eu acho que não, porque não tem nenhuma menção aqui na resolução de entrada de novo instrumento. Porque antigamente era devolvido. Ela devolvida, Depende da penalidade, não? Não, mas aí é no caso de. E depois de pode ser que não seja nesse caso, né? Só já passei por isso aí, tive que entregar a habilitação lá porque estourou a pontuação. Sim. Também. Reciclagem, né? Aí tive que passar pelo curso de reciclagem, fiz a prova escrita e me devolveram a mesma. A mesma, né? Mas era uma outra situação, não era essa situação. Não, foi. Pode ser que tenha uma previsão e alguma resolução que eu desconheça para essa outra situação. Inclusive, surgiu a dúvida aqui o seguinte: nesse caso aí, os indivíduos eles vão ter que fazer o curso de reciclagem primeiro ou não? Nesse caso aí. O condenado? É. Não, aqui na resolução não está trazendo a ordem. Não, você está falando do curso de reciclagem? Tem que fazer. Não tem essa previsão aqui na resolução, não tem, tá? Aí é aquilo que a gente já falou, se tiver lá no CTB uma previsão específica, vai pelo CTB, mas na resolução não está trazendo, tá? Então, vamos colocar essa observação aí, então, a última que eu falei. Coloquem assim, por favor. E isso aqui, gente, eu estou falando nesse momento só crime de trânsito, tá? Daqui a pouco a gente vai entrar em acidente grave, que já é outro tema. Coloque assim, eu cheguei a editar agora alguma coisa disso? Não, né? Não. Coloque assim, por favor. Caso o condutor. Caso o condutor. Continuação? Não. Pode botar uma outra frase. Sexta observação. Caso o condutor tenha cumprido a decisão judicial e seja aprovado nos novos exames, desculpa, A decisão. caso o condutor Judicial. tenha cumprido a decisão judicial e seja aprovado nos novos exames Cumprido a decisão judicial e seja aprovado nos novos exames, seja aprovado nos novos exames, vírgula, será emitido um novo documento de habilitação. Perdão, novo exame será o quê? Será emitido um novo documento de habilitação.
Aí agora, bota vírgula e sublinha essa, bota vírgula e sublinha essa última parte. Mantendo-se o mesmo registro. Isso é importante, tá? Novo de habilitação. Isso. Mantendo-se. O mesmo registro. Aí sublinha o mesmo registro. No caso é a numeração, né? Não muda a numeração. O mesmo registro ele fica mantido, tá? É um novo documento, mas com o mesmo registro. Provavelmente vai ficar atrelado aquilo ali, né? Aquela Isso, informação o histórico de... dele, né? histórico dele. Todo mundo. Tranquilo até aqui, gente? Então, ó, aqui, só que a gente já viu que é coisa dessa, né? Vamos entrar agora para a segunda etapa aqui, que é o condutor envolvido em acidente grave. Aqui, gente, a própria resolução traz uma menção ao artigo 160 do CTB. Então, aqui a gente vai fazer um coladinho com 160 do CTB. O CTB fala, lembra que eu fiz aquela distinção aqui de suspensão criminal judicial e suspensão administrativa, né? O CTB aqui, ele fala pra gente que aqui o juiz não vai entrar envolvido em acidente grave, não tem a ver com o delito de trânsito. Aqui a decisão vai ser da autoridade de trânsito, que vai ser uma faculdade jurídica que nem a gente já viu, ok? Então essa decisão aqui, que aqui é uma faculdade, não há obrigatoriedade de fazer os exames, né? Essa decisão vai ser da autoridade de trânsito, ok? A autoridade de trânsito vai analisar toda a situação e verificando que há uma necessidade premente para o cara passar por esses exames, ela vai determinar, tá? Então, o juiz não entra aqui, o juiz só entra aqui. Essa faculdade jurídica seria Da autoridade de trânsito. A autoridade de trânsito vai analisar tudo que tem naquele acidente grave, né, como, por exemplo, a participação do condutor, né, as circunstâncias em que ele estava dirigindo, tudo que for captar. Oi? O juiz vai entrar lá. O juiz só entra aqui, tá? Porque aqui passa por uma decisão judicial, né, que é condenação por crime de trânsito. Aqui não, é só a autoridade administrativa, que é a autoridade de trânsito, tá? Então vamos colocar a primeira observação. Conforme a resolução e o artigo 160 do CTB a decisão sobre os novos exames em caso de acidente grave não passará pelo juiz. Mas sim pela autoridade de trânsito. Tudo bem, gente? Aí, olha só, vamos trazer para a situação prática, né? A autoridade de trânsito, nesse caso é o Detran, definiu que aquele cidadão, aquele indivíduo envolvido em acidente grave, deveria passar por essa bateria de 5 exames, ok? Mais do que ali, 5 exames. Tá tranquilo? Tá tranquilo? Tá dentro da legislação? Tá dentro da legislação. Como é que é a partir daí? Lembra quando a gente trabalhou aqui os conceitos de contraditório e ampla defesa nos princípios? Lembra que eu falei que contraditório é a ciência,
é a notificação, é a intimação. Lembra? Para eu poder me defender, eu tenho que ser informado, não é? E aí, o indivíduo que cometeu a infração, que esteve envolvido em acidente grave, ele vai ser notificado pelo órgão com atribuição para isso, no caso do Detran. Ele vai ser notificado. Tá legal? Normalmente, essa notificação é pelo endereço que está ali constante, não é? Mas e se não conseguir localizar o cara? Como é que faz? Aí a legislação, a resolução fala para a gente que ele vai ser notificado, nesse caso, por edital. Quando não se conseguir notificar o infrator, ele vai ser notificado por edital, tá? E essa é uma informação importante para a gente. Então vamos colocar essa observação também no nosso caderno. Coloquem assim. O condutor infrator vírgula, quando esgotados, Condutor infrator, vírgula, quando esgotados os meios para sua notificação, vírgula, será notificado, sublinha, será notificado, sublinha, por edital. Vocês sabem o que é edital? Sim. Edital é uma publicação, né, que vem ali trazendo a informação, as informações necessárias para a administração pública, tá? Então, vai ser isso. Lembrando, de quem é a responsabilidade por manter atualizados os dados no banco de dados do Detran? É do Detran ou é do proprietário do veículo? Do proprietário, né? Então a gente tem que perceber, e a legislação traz isso, o seguinte: se eu não, por exemplo, se eu ainda não fiz, tá? Vou confessar aqui, ainda não fiz. Eu vim de Teresópolis para cá, não fiz a transferência do município, foi bem bem. O que acontece? Isso é uma responsabilidade minha, né? Se por acaso eu não for notificado em Teresópolis, eles não vão encontrar. Não for notificado aqui, essa citação, essa notificação é considerada válida, porque cabe a mim fazer a atualização junto ao banco de dados do Detran, tá legal? Professor, no caso, a autoridade de trânsito, ela pode exigir menos de 5 exames ou tem que ser 5? Então, a legislação aqui, ela não é clara sobre isso, mas num entendimento sistematológico, quem pode o mais, pode o menos, ele pode exigir que não sejam cumpridos todos os exames. Entendeu? Mas isso é um entendimento à luz do direito administrativo, não é um entendimento que está na legislação. Tá? Eu assim, precisaria de uma questão na prova, se tivesse nessa bola dividida, eu marcaria que sim. Tá? Mas se falar à luz da legislação, ela não fala isso. Tá legal? Tranquilo, gente? Então vamos colocar essa observação assim, coloquem assim, ainda conforme a resolução... Na mesma, né? Isso, na mesma. Ainda conforme a resolução, vírgula, a notificação que for devolvido pelo fato do endereço estar desatualizado, será considerada válida. Vírgula, para todos
os efeitos legais. Bom, isso ocorre pela responsabilidade do proprietário do veículo em manter os dados atualizados. Tá legal, gente? Tranquilo até aqui? Então a gente ainda está falando da notificação, né? Que é a informação àquele que cometeu a infração e esteve envolvido em acidente grave. E aí, o parágrafo 4º desse artigo fala assim pra gente, ó, da notificação constará a data do término do prazo para apresentação de defesa. Então vem a notificação. Já vem o prazo ali que eu tenho que apresentar a defesa? Sim, que não será inferior a, Francisco falou há pouco, 30 dias. A partir de quando? A partir da instauração do processo administrativo ou da notificação da instauração? Notificação. Da notificação, não é da instauração. Então, na nossa prova, se o examinador perguntar a partir da instauração, não. A partir da notificação. Lembra do princípio da publicidade? Então, eu tenho que estar notificado. Não basta estar instaurado. Instaurou, mas não notificou. Está comendo meu prazo, não está? Não está comendo meu prazo? Olha só, instaurou o processo administrativo, mas não me notificou ainda. Eu estou no prejuízo do prazo. Não estou? Pô, tem 15 dias que instaurou e ainda me não notificaram. Então, o prazo só pode começar a correr a partir do momento que eu estou notificado. Aí sim, vai estar materializado com um contraditório e ampla defesa no processo administrativo. Legal? Tranquilo? A gente vai botar essa amarradinha aí para não ter dúvida, tá? Coloque assim, na notificação constará o prazo para a apresentação da defesa. Na notificação, constará o prazo para a apresentação da defesa. Vírgula. Apresentação Da defesa. Vírgula. Que não será inferior a 30 dias. Vírgula. Contados. A manifestação da defesa. Vírgula. Que não será inferior a 30 dias. Que não será inferior a 30 dias. Vírgula. Contados a partir agora essa palavra, se sublinhe, marque vermelho e for, da notificação, só essa, da notificação aí é o próximo volta à cor normal, da instauração do processo administrativo, da notificação, aí sublinha a notificação, aí continua, né? Da instauração do processo administrativo. O que eu pedi para sublinhar? Não é a partir da instauração, tá, gente? É a partir da notificação. Processo administrativo. Professor, nesse caso aí do edital, vai saber se mandaram esse edital aí onde que fez? Então, normalmente vai ter um informe sobre essa publicação. Né? Ele vai receber, vai saber onde foi publicado, entendeu? Vai ter algum site público do próprio Detran, do próprio órgão, vai ser Não tem edital. lugar fixo, não?
No caso do Detran, não sei como é que tá, mas normalmente ele vai sair assim, vai estar em página do próprio, vai ter o edital eletrônico, vai ter nos meios cabíveis de coisa. Mas para esse tema aqui eu não preciso aprofundar isso não. Sabendo que o edital é importante, porque uma das pegadinhas, ele traz um outro meio que não é edital. Tá? Aí esses 30 dias vai começar a contar quando a pessoa recebe A notificação. ou quando o edital for publicado, a data de publicação do edital. Sim, que aí considera-se como data de notificação. Porque notificação aí está em sentido amplo. Tá? Pode ser de várias formas. Sim, sim. Tá? O edital vai ser quando ele não for notificado pelas vias normais. Chegou lá, vamos imaginar o seguinte, chegou lá no Detran, né? Ele, no meu caso, não atualizei o dado. Né? Então eles tentaram fazer a notificação, não conseguiram, foram tentando. Então, vai chegar uma hora que vai ser o edital. Tá? O edital ele é vamos dizer, o meio subsidiário, né? Para caso que não houve a notificação de um outro formato mais convencional. Tranquilo, gente? Ó, aí fala também sobre a notificação de pessoa. Vocês já ouviram falar em cônsul? Cônsul, diplomata, né? São pessoas que estabelecem vínculos entre países, né? Estão regularmente no país, mas representando um outro país, representando uma outra sociedade, né? E esses carros, o Rodrigo vai trabalhar com vocês, eles têm até alguns tratamentos específicos em relação à autuação de infração, a emplacamento, né? Coisa do gênero. Então a gente vai ter carros de embaixada, carros de missões diplomáticas, casos consulares, né? O cônsul é diferente do diplomata, mas toda essa galera que transita em âmbito do direito internacional, eles têm regras específicas. A notificação desse pessoal vai ser feita por via do Ministério das Relações Exteriores. Vai ser feita pela via do Ministério das Relações Exteriores. Tá legal? Então vamos colocar essa observação no nosso caderno. Coloquem assim. Quando a notificação envolver missões diplomáticas. Missões diplomáticas. Missões diplomáticas. Vírgula. Repartições de organismos internacionais. Repartições de organismos internacionais. Pode ser a ONU? A ONU é um organismo internacional? Sim. Quem quiser colocar do lado, coloca exemplo, ONU. E ONU, pode botar ONU. E repartições consulares será enviada ao Ministério das Relações Exteriores. Tudo bem, gente? Tranquilo? Tranquilo até aqui? Essa resolução não é muito detalhe, mas ela é relativamente simples, tá, gente? Aí, olha só, vamos continuar. A gente está no processo aqui de notificação, não é? A notificação, ela é necessária para o processo administrativo? Sim. Para o processo judicial também, né? Como é que eu vou me defender se eu não for notificado? No processo administrativo não é diferente. O princípio do contraditório e o princípio da ampla defesa, eles valem tanto para o processo judicial quanto para o processo administrativo. Então eu preciso ser notificado. E a gente viu aí as formas e a forma subsidiária que é pelo edital. Tudo bem? Fui notificado, apresentei a defesa. Falamos do prazo aqui já, né? E aí, beleza, apresentei a defesa. Tem duas situações que podem acontecer, não é? A minha defesa ganhar ou a minha defesa perder. Só tem essa duas, não tem mais nenhuma, né? Tamo junto, né? Então, olha só.
Eu fui lá, apresentei a defesa, nesse processo envolvendo acidente grave, nesse processo administrativo que foi instaurado, e ganhei. Eu vou precisar fazer isso aqui? Não, eu não vou precisar fazer isso aqui, porque eu ganhei. Então, o que vai acontecer? O registro do meu processo administrativo e desse acidente, ele vai ser arquivado, ok? Mas eu posso perder. A chance é maior de quê? Perder, sempre é, né? A roleta aí é sempre da casa, né? Então, o que acontece? A chance maior de perder. Eu vou perder. Aí, o que acontece? Eu passo por esses procedimentos. Aí tem uma segunda instância, no caso. Sim, tem a segunda instância, que não está tratado aqui. Não está tratado na resolução, mas o CTB faz essa previsão. Tá legal? Então, vamos colocar essa observação. Quando a defesa for acolhida e deferida o processo será arquivado. Acho que tem gente que não sabe que é deferido, né? Deferido é aceito, tá, gente? Deferido é acatado, tá? Ó, fiz um pedido, ele foi deferido, foi aceito, foi acatado, tá? Ponto. Em caso de não acolhimento, O processo será deferido. Agora, em caso de não acolhimento da defesa, em caso de não acolhimento da defesa, o que significa isso? Eu perdi, tá? Em caso de não acolhimento da defesa, ou do não exercício no prazo legal, qual é o prazo para a defesa, gente? 30 dias. A partir de quando? Da notificação da instauração do processo administrativo. Não acolhido. Não acolhimento da defesa, o quê? Ou do não exercício. Vamos lá. Em caso de não acolhida da defesa, ou seu não exercício no prazo legal, é isso? defesa ou seu. Em caso de não acolhida a defesa, ou seu não exercício no prazo legal, exercício no prazo legal, vírgula, a autoridade de trânsito determinará, entendeu aí? A autoridade de trânsito determinará a realização dos exames, que são esses aqui. A autoridade de trânsito determinará a realização dos exames. Um último detalhe nessa resolução. Olha só o que fala lá no 17, parágrafo 1, já nas disposições finais. Um negocinho lá que está escrito lá, mas que é interessante. Fala assim, ó, o processo administrativo, esse processo todo que o condutor passou, o processo administrativo deverá ser concluído no órgão executivo estadual de trânsito. Qual é esse órgão, gente? DETRAN, que instaurou, mesmo que haja transferência do prontuário para outra unidade da federação. Ó, estou aqui no meio do processo administrativo e transferi meu prontuário para Minas Gerais. Onde vai ser concluído esse processo administrativo? No DETRAN do Rio. Do estado onde ele começou. Tá legal? Vamos colocar essa observação aí para a gente fechar essa resolução. Aí a gente vai para o lanche, aí a gente vai fazer uma bateria de questões, tá? E vamos entrar em questões também de processo administrativo aqui nesse formato nosso oral. Tá legal? Então vamos colocar essa observação assim, coloca assim. O processo administrativo terá a sua conclusão,
no órgão executivo de trânsito do estado em que foi instaurado. No órgão executivo de trânsito do estado em que foi instaurado. Vírgula. Ainda que haja transferência do prontuário para outra unidade da federação. Para outra unidade da federação. Quando eu falo outra unidade, é outro estado, tá? Ou Distrito Federal, tá? Para outra unidade da federação. Ó, gente, sempre falar unidade da federação, né? O Brasil, né? A União, e a gente tem 27 unidades da federação, tá? São 26 estados, mais o Distrito Federal, tudo bem? Por isso, gente, que tem 81 senadores lá no Senado Federal. Cada unidade da federação vão ter 3 membros, então 3 27, 81, tá? Lembrando, só a título de curiosidade, que o poder legislativo nosso é exercido pelo Congresso Nacional, né? Pela Câmara dos Deputados, que tem 513 deputados federais, e pelo Senado Federal, que tem 81 Senado. Ele é bicameral. Tá legal? Tranquilo, gente? Vamos lá tomar um café, uma água. Daqui a 10 minutinhos a gente pega aí algumas questões dessa revolução. Importante que já descansar.